Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa tarde. Sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Horário, 12h39. O posicionamento do presidente da primeira turma, o senhor Zanin, que estabelece a urgência de proceder à votação no dia 2 de setembro, estabelece o interstício deste sequestro, que é um sequestro internacional na lei de guerra, de um crime bárbaro projetado contra 1.500 pessoas e também o ex-presidente gestor da administração da República Federativa do Brasil. Então, o crime de perfídia é um crime de guerra condenado pelo plantel de Oslo, de Genebra. Então, Genebra estabeleceu que o crime de perfídia é um crime hediondo, onde se mantém sequestrado 1.500 pessoas, que eles fizeram uma tortura que ocasionou 4 óbitos no ginásio da Polícia Federal. 2 pessoas cortaram os pulsos, vieram a óbito, e outras 2 pessoas morreram perante a situação de serem levados à prisão por 17 anos. Então, essas pessoas vieram a óbito e alegaram que as 2 se suicidaram. E as outras 2 foram dadas como morte súbita. De lá para cá, nós temos 8 óbitos. Temos o senhor Daniel Silveira, que ele recebeu indulto do presidente da República. Ele também teve outro tipo de benesses da presidência da República que não foi otorgado pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E o crime intrafronteira, estabelecido pelos componentes financeiros da administração Biden, Obama, Bush, Clinton, da USAID, do legado do Kissinger, do legado do Nixon, em estabelecer a China como gestor mundial na nova administração global. E que isto tudo foi descoberto, onde as vítimas seriam o mundo árabe, seria escravo da China e da Rússia e do Irã. Então,
Tudo isto já revelado nos leva a que não tem arreglo. Não é para passar a mão na cabeça, deixa disso, vamos fazer as pazes, vamos negociar, vamos conversar. As pessoas, os 1.500 que estavam na prisão e que vários estão cumprindo pena de 17 anos, regime fechado, e outros que fizeram acordo e foram soltos e foram recolhidos de novo a completar a prisão há 17 anos, estão sendo torturados por um insano demente chamado Alexandre de Moraes e a puta que o pariu. Então esta tortura destes filhos da puta, achando que por eles terem como funcionários públicos a outorga de determinar e interpretar através da hermenêutica, fugindo da Constituição, o sentenciou ao pelotão de fuzilamento. E quem está determinando isso é o Corregedor-Geral do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional e do Supremo Tribunal Mundial, que é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, corregedor arbitral internacional, na intervenção da gestão pela segunda vez que se faz presente por causa deste filho de uma puta que já fez a primeira cagada no interstício quando tivemos um herói, Marco Aurélio Melo. O senhor Marco Aurélio Melo, presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu por interstício a presidência da República para que não houvesse atrito, já que Fernando Henrique faliu o Brasil 5 vezes e o Brasil seria dividido em parcelas de territórios, todos a serem confiscados como bem raiz. E nos fizemos presente com o senhor Marco Aurélio Melo, e ele nos garantiu que o Brasil não seria dividido como uma pizza. Mas agora nós estamos vendo que o demente voltou, o filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, gerado por esta intentona de querer roubar os ativos da nação árabe, que é o petróleo, que todo mundo diz que temos que ter energia limpa, mas todo mundo procura o petróleo. Então é uma mentira que eles estão querendo é pegar o petróleo. Sempre foi. Então esses filhos da puta, que só sabem enganar, mentir e torturar, matar, destruir, estão acabando com a paciência da população e estão colocando em evidência torturadores filhos de uma puta que estão na administração da ONU, reduto do conluio da cleptocracia. Cleptocracia significa sociedade de ladrões, filhos da puta. Em planos quinquenais, eles todos se reúnem para dizer quem a gente pode fuder, quem a gente pode tirar dinheiro, qual é a máfia que está aí. Então tudo isto já houve uma investigação dos funcionários públicos que ocupam o parlamento, que ocupam o executivo e o judiciário. Então este fato foi feito por 60 agências de inteligência, pelos especialistas, aplicadores da lei, do common law e do civil law, e que identificam os crimes computados pelo ato de perfídia e tortura
Você prende o juiz uma única forma. Se ele for um torturador, prisão em flagrante. Não cabe nada, nenhum recurso para ele. Ele vai preso na hora, porque é um torturador, filho da puta. Entenderam? Tô sendo claro? Então, nós estamos assistindo, vamos dizer assim, uma tortura que produz uma ansiedade, um mal-estar, em que cria uma possibilidade de que haja uma negociação com um monte de filho da puta que o Luiz Inácio Lula da Silva quer tirar dinheiro. Porque ele diz, nós fizemos reuniões para defender o clima. Você assinou, você concordou que você ia pagar uma ajuda financeira para que a árvore ficasse em pé. Mas a árvore não está em pé, você incendiou. Você colocou as terras a serviço da China, porque ali tem ouro, tem urânio enriquecido, e você destruiu aquela área e eles estão fazendo um contrabando. E aí o Luiz Inácio Lula da Silva fala, companheiro, tu tem que pagar, porque se tu não pagar, isto é um delito, eu vou te demandar, eu vou fazer guerra jurídica. Como diz o Zanin, esse garoto foi longe, hein? Com esse termo americano. Puta que o pariu! Então todo mundo judicializa e aí eles ficam posando de vítimas. Esse velho filho da puta que já morreu há muito tempo, porque quem tá aí é um plágio, é um boneco, é uma falsa identidade, que ele não bate as digitais, que ele não dá o DNA. Ele tem cagaço quando ele viaja todo o governo dele para que ninguém pergunte, bate aqui a digitais, filha da puta, me dá o teu DNA, abre a boca, passa o cotonete. Por quê? Porque ele vai com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, vai com um monte de ministro, não é? Escutem, a casa caiu e as tropas já estão na América Central, na América do Sul e no Caribe. Estamos querendo a cabeça do Maduro. Até então era 50 milhões de dólares. Hoje está em 300 milhões de dólares. Foi confiscado 700 milhões de dólares, então vale o prêmio de 300 milhões de dólares. Se você encontrar o Maduro e ele estiver morto, você corta a cabeça dele, corta as mãos dele, bota num saco do McDonald's ou num saco de feira, leva para as autoridades americanas e eles te pagam em dinheiro. Entendeu? Então esse filho da puta do Lula diz que o Brasil não vai andar de joelhos para os Estados Unidos. Filho de uma puta! Se você fosse o Lula, tu não falava isso, seu filho da puta. Tu ia dizer como tu sempre disse, vamos negociar. Eu sou a parte que vai tratar dos bens do meu sindicato, que é o povo pobre. Mas ele quer destruir 2.300.000 favelas. Aí me perguntaram, olha, em 2.300.000 favelas mora muita gente. Porque o sujeito pensou que eu estava falando em território. Não. Numa favela
você tem 4, 5 quarteirões que tem um nome. Vamos falar do Rio de Janeiro. Aqui são 1.822 favelas. Então você tem o Borel, depois do Borel você tem o Salgueiro, depois do Salgueiro você tem o Catrambi. Você tem várias favelas, uma consecutiva à outra, um barraco, do barraco do lado, já muda o bairro, já muda a nomenclatura. Então são 2.300.000 nomenclaturas, nomes de favelas, onde este filho de uma puta, maoísta, mal parido, ele quer entrar na história que matou mais que Mao Tse-tung. Ele quer botar na pau, ele quer incendiar tudo. E este filho da puta vai jogar a culpa a quem ele quiser. E qual foi o cachorro que ele escolheu para bater, para que todo mundo diga que a culpa é do cachorro que ele está batendo, enquanto ele está roubando. Está roubando impostos, criando impostos, roubos aos aposentados, roubos aos pescadores, roubo a todo mundo, roubo no agronegócio, roubo nos bancos, roubo nas estatais, roubo nas empresas de infraestrutura, roubo na Brasil Nuclear, que ele quer vender para a China, e também roubo de terras, onde o Peru e a Colômbia estão saindo na porrada e no tiro numa ilha na Tríplice Fronteira, que é de propriedade do Brasil. E eles dizem que não, que essa terra, o Peru diz que é dele, a Colômbia diz que é dele. Então os dois estão lá com os exércitos, marinha, no tiro, no fuzil, também no RPG, todo mundo se matando. Então, o exército dos Estados Unidos está lá. E também está na Tríplice Fronteira do Paraguai, que esse filho da puta do Lula grampeou com a China para tomar a usina de energia elétrica, Itaipu, porque ele também quer vender para a China. Como se a China tivesse dinheiro. A China não tem dinheiro. A China não recebe 1 centavo. Toda a comida que vai para a China, quem paga é o BNDES. E o BNDES recebe notas frias de empresas chinesas que não existem. É um grande roubo, sempre usando o BNDES. Então estes filhos da puta, conjuntamente com a emissora de televisão, TV Globo e outras repetidoras, que botam um monte de gente inocente, fofoqueiros que querem saber da notícia, e que eles jogam as possibilidades, fazem conjecturas. Olha, eu acho que vai acontecer isso. Olha, eu acho que vai acontecer aquilo. Todo mundo joga blá blá blá, joga um monte de eu acho. Não tem nada de eu acho, porra! São ladrões filhos da puta! Assassinos, mal paridos! Entenderam? Que tem que estar no pelotão de fuzilamento, porque estamos em guerra. Então agora os Estados Unidos da América está aqui para meter tiro na cabeça deles. E eles não têm para quem reclamar, porque a China não vai vir, a Rússia não vai vir nenhum filho da puta. Entendeu? Então você, ficando com essa postura, você está enchendo o saco. Entendeu, seu filho da puta? Luiz Inácio Lula da Silva, se você quer se chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ó a puta que te pariu!
Você está matando gente nos hospitais. As pessoas no Brasil estão morrendo na hora da anestesia. Estão morrendo porque tomaram remédio. E todo mundo, quando vai fazer autópsia, aparece o fentanil contaminado por bactérias do próprio veneno fabricado na China. Porque a China não joga fora. A China coloca, leva para o Brasil. Entrega lá para todo mundo morrer. Entenderam? Tô sendo claro? E aí aparece um monte de gente. Olha, você tem que ser tranquilo. Você tem que dizer, excelência. Escuta, meu amigo. Presta atenção, cara. Eu tenho que tratar você assim, correto? Porque você não sabe das coisas, tudo bem? Aí eu tenho que entender. Para você eu digo, tudo bem, meu querido? Você não é juiz porra nenhuma, você é árbitro de futebol? Aí eu olho para a cara dele e digo, como você quiser, tudo bem. Porque me interessa pegar os filhos da puta que estão matando as pessoas. Entendeu? E não é teu caso. Tu é um babaca, um pentelho, um idiota. Entendeu? Que não tem culhão, que é cagão, que é viado, que é sapatona. E que você acha que o chinês vai vir aqui e vai dizer assim, adoro viado, adoro sapatona. Mentira, vou matar vocês. O russo vai chegar aqui e vai dizer, adoro viado, adoro sapatona. Mentira! Vou matar vocês! E você, eu sou maconheiro, eu gosto de cheirar, eu gosto de beber. Então, vão dizer, mata esse filho da puta! Entenderam? Porque eles são repressores! Então o crime é de perfídia. É um crime condenado pela Convenção de Genebra. E nós vamos proceder, porque é assim que tem que ser feito. É cláusula pétrea. Então vocês do Supremo, você Hugo Mota, você Alcolumbre, você partidos políticos que receberam 9 milhões, era para receber 10, mas o Barroso mordeu. Entendeu? Para que vocês votassem em urnas sem a impressora. Já tá tudo, a merda foi pro ventilador. Então vocês se entregam, seja prático. Não tenho que negociar. Com o senhor Trump não se negocia. Ele fez um programa de televisão, chegava e dizia, bom, vem cá, o que aconteceu? Eu estava liderando, aí esse cara aqui me olhou com cara feia, não gostei dele e deixei ele se fuder. Aí o Trump olha e fala assim, você é um filho da puta. Porque se você não gosta dele, foda-se ele e você faz com que a tua equipe seja vitoriosa. Mas você não, fudeu todo mundo, você está demitido. É da mesma forma. Seja prático, seja prático. Você sabe quanto custa um sujeito que está embarcado? Um sujeito que está comendo, está ganhando salário insalubre, porque ele está em guerra, ele ganha dobrado. Ele almoça, ele toma café da manhã, ele almoça, ele faz um lanche da tarde, ele janta, e ele tem um buffet aberto 48 horas. E tudo o que ele quiser. Porque ele está dando a própria vida para a defesa.
Então ele está dentro de um navio que tem uma energia atômica de 50 anos, não precisa abastecer de energia. A energia funciona durante 50 anos. Ele se desloca de um lado para o outro, de um lado para o outro. Entendeu? Eles não têm tempo para pintar o barco. O barco está todo, você vê que está sujo, e você diz, por que ele está tão sujo assim? Porque eles não podem parar, porque eles estão saindo de uma porrada para outra. Entendeu? Então eles todos agora estão aqui. Então escuta, seu filho de uma puta. Luiz Inácio Lula da Silva é a puta que te pariu. E vocês das emissoras de televisão, quanto mais vocês se expõem, mais tudo que vocês falam é material para condená-los. Idiotas! E vocês acham que estão ganhando dinheiro? Então tá tudo bem. Não, meu filho. Tu vai ser cobrado por essa atitude. Tudo que é falado aqui é tudo a favor ou contra você. Entendeu? Até você escrevendo. Tudo que você fala. Porque estamos em guerra mundial nuclear. Então o senhor Bolsonaro está sequestrado, está em prisão, está numa jaula, onde todo mundo vai ver ele, olha ele está batido, olha, eu sou o presidente da Câmara de Deputados, olha, fica tranquilo, você, Bolsonaro. Aí o Bolsonaro não pode falar nada, porque senão vão botar ele num calabouço, porque querem matá-lo. A intenção é essa. Entendeu? Então, Alexandre de Moraes, filho de uma puta, e todos vocês aí, Barroso e a puta que te pariu, Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Zanin, Fachin, Dino, seus filhos da puta! Quem tá falando aqui é o corregedor de vocês, seus filhos da puta! Vocês estão me dando no saco! E vocês vão afrontar o pelotão de fuzilamento! Acaba com essa merda hoje! Chega e diz: fizemos cagada! Ganhamos dinheiro pago pelo Biden, pelo Bush, pelo Clinton, pelo Obama. Entrega, porra! Não crê, não acredita. Você acha que vai negociar o quê? O que você tem para dar para você não ser fuzilado, seu filho da puta? Burro, ignorante! Nem pra ladrão tu serve, filha da puta! Qual é o teu problema, ignorante? Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail. oscaranibalciapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF. 510 466 44734. Meu Pix é meu telefone celular. WhatsApp, não me liga, não me enche o saco. 60 agências grampeiam o meu telefone. 5521 99742 0789. Estamos entendidos? O crime é perfídia, um crime de guerra, com vítimas. Tem 8 óbitos, e tem mais 4 óbitos, e tem um monte de gente que foi solta e voltou todo mundo pra prisão. Na mão desse filho da puta, da primeira turma. Estamos entendidos? Fui claro?
Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Na sequência, vamos assistir aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano envia para o Mestre Dinho todos os dias, no nome do Senhor Jesus Cristo. São matérias de utilidades públicas, nacional e internacional. Vamos lá! Sexta-feira de manhã, eu estava ao vivo no programa do Steve Bannon, quando o vídeo do Moraes foi parar na internet e eu disse ao vivo para o Steve Bannon, enquanto estamos conversando, Alexandre de Moraes está de volta de um recesso, está de volta ao plenário da Suprema Corte, dizendo que vai ignorar completamente as sanções do Departamento de Estado, do Departamento de Tesouro e do governo dos Estados Unidos. Bom, para quem não conhece Steve Bannon, ele fez parte do primeiro mandato do Donald Trump, conhece o Donald Trump, a Casa Branca e todos aqueles que estão à volta do Donald Trump, de trás para frente, de frente para trás, e ele ao vivo disse, ele não sabe o que está esperando se ele fizer isso. Ele não sabe. Donald Trump não vai arrefecer. Donald Trump ele não está entendendo o que ele está provocando, dizendo isso. Agora, o Moraes dizer que o STF vai dar de ombros, o STF pode dar de ombros, porque não existe nenhuma sanção contra o STF. Existem sanções contra o CPF do Alexandre de Moraes, que usou a sua prerrogativa de ministro para violar direitos humanos. Alexandre de Moraes, vamos repetir isso. Alexandre de Moraes é oficialmente um violador dos direitos humanos. Ele está na lista com torturadores, com ditadores sanguinários, com corruptos, com juízes que violaram direitos humanos. Dono da Globo compra item bilionário. Enquanto milhões de brasileiros enfrentam dificuldade para fechar o mês, o bilionário Roberto Irineu Marinho, herdeiro do Grupo Globo, acaba de gastar quase R$1 bilhão em um iate. Isso mesmo, R$1 bilhão em uma única embarcação de luxo, uma das mais modernas do mundo, o super iate Feed Ship Project 827. Mas essa não é a primeira. Roberto já tem uma frota de iates de alto padrão e agora se firma como um dos maiores colecionadores de embarcações de luxo do Hemisfério Sul. Ele começou a carreira cedo no Jornal da Família, mas hoje está no topo da elite brasileira. Sócio da maior emissora do país. Enquanto você pensa duas vezes antes de abastecer o carro ou parcelar a compra no cartão, tem gente transformando o oceano no próprio quintal de luxo. E um médico estava fazendo uma experiência aplicando ivermectina em toda a população. Sim, lembro disso. Pois é. Dr. Flávio Cadegiani, brasileiro, teve a porta do seu consultório chutada, a porta da sua casa chutada, foi ameaçado de prisão pela justiça brasileira simplesmente porque teve a ousadia de divulgar esse estudo na internet. A pesquisa dele, que salvou muitas vidas, foi premiada agora. O prêmio de cientista de melhor qualidade do mundo. Parabéns, Dr. Flávio Cadegiani, que não tem vínculo com a indústria farmacêutica, que foi acusado na CPI do circo. Tantas polêmicas, né? Lembra da ideologização da medicação? Não, eu sou de esquerda, a ivermectina não funciona. Eu sou de direita, ivermectina funciona. Bom, agora quem diz é a ciência. O estudo foi feito com base na revisão de artigos científicos que já foram publicados no mundo sobre o tema. A conclusão é de que o uso do medicamento estava associado à redução de marcadores de inflamação e na eliminação viral detectada nos testes PCR. Um site disse que era fake news, que não era verdade, enfim, pois bem, não apenas é verdade, como agora o Dr. Cadegiani recebeu em Phoenix, no Arizona, o título de melhor cientista na área médica do mundo por esse estudo. Esse estudo revelou que a aplicação de ivermectina em doses homeopáticas, ela serve como preventivo.
Verdad al Desnudo, Leo Brito. Sígueme y suscríbete para más. Plantão entra às pressas e traz notícia urgente a respeito do presidente da República, Lula. Bomba abala o seu governo. Já dizem, né, analistas, que é o fim, ou pelo menos o início do fim do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com essa informação terrível que acaba de chegar, que começa, né, com as declarações que foram dadas ainda ontem, né, pelo petista durante um evento, diversas declarações que foram dadas por Lula contra Trump e os Estados Unidos, continuam com a resposta que foi dada pelo próprio Trump ainda ontem, né, e perduram, né, com os secretários americanos também fazendo discursos anunciando a invasão do território da América Latina. Você vê aí o momento em que Marco Rubio anuncia que militares estão entrando nesse momento na América Latina, inicialmente territórios próximos à Colômbia e Venezuela. Como é uma questão de segurança, o Rubio não deu muitos detalhes, mas fala sobre regimes ditatoriais que estão atuando na América Latina, em especial na América do Sul. Fala um pouco ali sobre essas questões e aumenta o alerta vermelho, né, do governo de Lula. Inclusive, militares brasileiros foram para a fronteira também com a Venezuela, que parece ser, né, uma possível porta de entrada e de perigo para as próximas horas. A gente, claro, vai trazer tudo para você perguntando quem é o grande errado nessa confusão toda. É o Lula, é o Trump, é a família Bolsonaro? Vamos trazer para você também. Seria grave, segundo advogados, o estado de saúde de Carla Zambelli. Após passar mal ali numa audiência na Itália, ela estaria fazendo greve de fome e teria chegado a desmaiar algumas vezes na cadeia. A gente vai trazer esses detalhes. Vamos trazer para você também. Tem notícia que revoltou o Silas Malafaia, pastor evangélico, que agora é alvo investigado pela Polícia Federal após críticas que ele fez, né, durante um evento, um protesto contra a figura de Alexandre de Moraes. Malafaia se revoltou com tudo o que acabou acontecendo, por ter descoberto tudo isso, né, em especial através, né, da Globo News. Ele fez um vídeo muito sério, muito grave, mas parece que as coisas estão tendo reviravolta, tá, gente? Porque tanto a situação de Alexandre de Moraes se complica, como também outros dados e detalhes chegam sobre a situação que envolve, né, um político muito conhecido. Bomba que chega sobre o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Aliado garante que Bolsonaro pode ser solto nas próximas horas ou no máximo nos próximos dias. E que essa informação teria deixado Alexandre de Moraes revoltado e também desesperado sobre o futuro do próprio Moraes no Supremo Tribunal Federal. Essa informação, esse detalhe, chega no momento em que, né, gente, o filho de Bolsonaro, Eduardo, deu, né, entrevistas revelando, né, que novas pessoas próximas ao Lula podem sofrer sanções, entre elas a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, e que a situação também de Moraes deve, né, alinhar-se com outros ministros do Supremo, como o próprio Barroso, que ganhou os holofotes nos últimos dias, após, né, aquela informação de que ele comprou um imóvel de mais de 20 milhões de reais nos Estados Unidos. A gente, claro, vai trazer tudo para você. Olá, eu sou Fernando Borges, esse é o TV News no ar. Está chegando aqui com a gente, não esqueça de dar o seu joinha. O seu like, ele é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, a plataforma, ela entende que você está com a gente. É rápido e fácil, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. E se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva. Lembrando que ao lado do botão da inscrição tem um desenho ali de um sininho. Clica para ativar todas as notificações e receber os nossos vídeos em tempo real. Vamos para as bombas, né, gente? Situação muda e reviravolta atinge em especial o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A costura que é feita, né, por aliados de Bolsonaro, em especial o seu filho, mas também outros deputados, já fala, né, que no futuro próximo a situação de Bolsonaro
pode ser revertida e que ele pode ser liberto, inclusive talvez nas próximas horas, amanhã ou no máximo na semana que vem, é o que dizem os aliados, né, gente, do ex-presidente da República, né, em relação a esse instante, em relação a esse momento. Isso chega, inclusive, no momento e com também uma informação bomba que é dada, né, pelo filho de Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, conforme você vê a partir de agora na CNN. E já já a gente vai trazer para você também o porquê que eles estão falando na possível soltura de Bolsonaro aí em breve, o mais breve possível. Olha só o que foi falado. Bolsonaro disse hoje em entrevista à agência de notícias Reuters que espera novas sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e possivelmente até mais tarifas. Ele citou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e também a ex-presidente Dilma Rousseff. Eu acredito fortemente que o ministro Padilha está incluso nessa lista de sanções. Eu vejo o secretário Rubio muito, como é que pode dizer, muito sereno na maneira como ele compartimenta a informação e ele não solta listas, etc. Mas eu acho difícil você imaginar que eles vão dar um recado ao governo brasileiro tratando de mais médicos, falando em sanções, e isso daí não alcançar Dilma ou o próprio ministro Padilha. Eu converso agora com os nossos analistas de política, Caio Junqueira aqui em São Paulo e Jussara Soares no estúdio da CNN em Brasília. Jussara, boa noite. O que você apura quando se fala de Eduardo Bolsonaro e esses movimentos repetidos, redobrando a aposta, postando inclusive visitas à Casa Branca? Como está a imagem de Eduardo Bolsonaro nessa ação que ele está tendo nos Estados Unidos, Jussara? Boa noite, Márcio, Caio e todo mundo que está aqui com a gente. Fica muito mais fácil para a esquerda e o presidente Lula, como a gente viu há pouco, fazer críticas diretas a Eduardo Bolsonaro pela atuação dele junto à Casa Branca, pedindo mais sanções ao Brasil. Mas, Márcio, pelas minhas apurações ao longo do dia, com integrantes da direita e do Centrão, Eduardo Bolsonaro vem sofrendo críticas, inclusive de pares, de aliados, pessoas muito próximas a eles que não concordam com essa subida do tom de Eduardo. O que me dizem é o seguinte: Eduardo Bolsonaro não dá sinais de que vai parar. E falam mais o seguinte: olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do deputado Eduardo, está às vésperas de julgamento e Só que, né, você vê aí, né, a crítica que é feita por alguns aliados de Bolsonaro, só que o que vem de bomba também, gente, é uma reviravolta. Porque enquanto, claro, é normal na política, né, alguns ficarem contra, a favor de alguma ideia, enquanto alguns ficam contra, outros não só ficam a favor, como também surgiram juristas muito importantes também a favor da situação de Bolsonaro. Como é o caso, né, do Marco Aurélio. Marco Aurélio, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ele fala, né, sobre a situação de Bolsonaro, fala também sobre o inquérito do fim do mundo e diz, né, que o Supremo precisa recuar o mais rápido possível em relação a algumas pautas como essas. Presta só atenção, enquanto, claro, você dá o seu like, porque isso é o começo do que aliados falam que será uma reviravolta para Bolsonaro. E já já um outro vídeo que traz uma informação muito clara sobre o desespero que estaria ocorrendo no Supremo nesse momento. Olha só, né, o Marco Aurélio. Como surge um inquérito? Ele surge por provocação da polícia ou do titular de uma possível ação pública incondicionada, que é o Ministério Público. Mas esse inquérito foi instaurado, e aí eu rotulei como inquérito do fim do mundo, pelo próprio Supremo, que seria, segundo o presidente à época, o ministro Toffoli, vítima. E mais do que isso, ele designou, não levou o inquérito à distribuição, designou como relator o ministro Alexandre de Moraes. A ex-procuradora-geral da República, Raquel Elias Ferreira, ela chegou como procuradora-geral da República a requerer o arquivamento do inquérito, ou seja, o titular de uma possível ação penal requereu o arquivamento, mas foi desconsiderado. Por isso é que eu reafirmo que vivenciamos tempos estranhos.
Tá aí, né? O Marco Aurélio chegou a dar uma travadinha no começo da fala dele, mas deu para entender claramente o que mostra isso. E agora sim, né? O porquê que aliados falam na reviravolta, né? No caso de Bolsonaro, né? Cada vez mais veículos de comunicação, parlamentares, fontes, né? Ali ligados ao Supremo Tribunal Federal falam que virou, né? Um barata voa, né? Uma briga de cachorro grande, uma bateção de cabeça, o que acontece hoje no Supremo. E que eles estariam desesperados com o possível futuro de membros ligados, né, à corte. A gente já acompanhou, né, nessa semana que passou a situação, por exemplo, do Barroso, né, que agora está sendo questionado por veículos de comunicação sobre bens, como um imóvel que foi comprado e que custou 22 milhões de reais, custaria hoje 22 milhões de reais, e que foi comprado à vista, né, pelo Barroso numa offshore nos Estados Unidos, né. As offshore são utilizadas para você não pagar imposto ou então pagar menos imposto. O deputado Gustavo Gayer, ele traz uma bomba a mais, né? Porque além da situação de Barroso, um outro dado, uma outra notícia provoca, né, justamente esse momento, né, do desespero, de que a situação do Supremo não está boa e que é preciso aliviar, né, as ações. Mais do que explicado por que a nossa Suprema Corte teve que se passar o ridículo de convidar influenciadores para ajudar na imagem da Suprema Corte. Primeiro que isso por si só é uma das coisas mais ridículas que você poderia escutar de uma Suprema Corte de qualquer país do mundo. Eles tendo que contratar, pedir ajuda de influenciadores para que eles possam trabalhar e diminuir a rejeição da Suprema Corte. Bom, vamos lá. Acaba de sair uma pesquisa de avaliação da opinião pública do STF. Está preparado? Vamos lá. Tem duas partes nessa pesquisa que caem como bomba para esse pessoal. A primeira é essa aqui. A pesquisa pergunta para o entrevistado alguns dos principais pontos. Os pontos são defesa da democracia, respeito da Constituição, profissionalismo e competência, respeito ao poder legislativo, defesa dos direitos individuais, combate à corrupção, reformas para melhorar o funcionamento do judiciário, correção de erros e abusos de instâncias inferiores e imparcialidades entre rivais políticos. Tá pronto? Vamos lá. O STF perdeu em todos os pontos. O que isso quer dizer? Você tem 5 escolhas. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. O péssimo venceu em todos os pontos. O STF é considerado péssimo em todos os pontos. Olha aqui, defesa da democracia. 49% acha que ele é péssimo. 49% também péssimo respeito à Constituição. 47% contra 40% em profissionalismo. 50% contra 40% no respeito ao legislativo. 47% contra 32%. 47 contra 32 em defesa dos direitos individuais. Combate à corrupção. 50 contra 32. 50. Apenas 32% da população brasileira acha que o STF combate a corrupção. Reformas para melhor funcionamento, 49 contra 31. Correção de erros e abusos, 47 contra 30. Agora olha essa daqui. Imparcialidade entre os rivais políticos. Esse aqui, ó, é um dos principais pontos que uma Suprema Corte deveria prestar atenção. Tá ouvindo? Imparcialidade entre rivais políticos. 51 péssimo. Ótimo apenas 28. Olha só. O STF perde. Olha só o que o Gayer está trazendo de pesquisas, né, que mostram a situação, né, do Supremo, e na sequência ele traz uma outra revelação sobre o recuo, tá? Tanto no processo da anistia, como também no processo do próprio Bolsonaro. Enquanto você chega, é só clicar no like, se inscrever. Obrigado sempre para a nossa mensagem chegar a cada vez mais pessoas. Obrigado. Todos os pontos, ou seja, para a maioria da população, o STF é péssimo em todos os pontos perguntados. Calma, calma. A próxima pergunta foi... Deixa eu fazer um suspense aqui. A próxima pergunta foi... Na sua opinião, o Brasil vive hoje sob uma ditadura do judiciário? Preste atenção nessa pergunta. O Brasil vive uma ditadura do judiciário? A resposta foi... Aqui, ó. Para 45,4% da população, sim. O Brasil vive sob uma ditadura do judiciário contra 43,3% que acredita que não. A maioria da população brasileira... Fica bem grande isso aqui, cara. Isso aqui. A maioria da população brasileira
acredita que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. A maioria dos que responderam acredita que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. Você precisa de mais informações para entender que hoje nós estamos numa ditadura? A maioria considera o STF péssimo, a maioria acha que é uma ditadura do judiciário. Ele tem uma aprovação de apenas 16% da população. Por isso que eles precisam de influenciadores para se salvarem. Por isso que ninguém está disposto a sair em defesa de Alexandre de Moraes quando sofre a Magnitsky, dos ministros do STF, do PGR, quando tem seus vistos sancionados. Ninguém tão preocupado se eles vão sofrer mais Magnitskys. Porque hoje o povo entendeu que para o Brasil funcionar, o STF tem que voltar a ser decente. O STF hoje se tornou a principal ameaça da democracia. Não sou eu que estou falando também, não adianta vir empreender. Quem diz isso é uma outra pesquisa onde 42,8% das respostas dizem que a maior ameaça para a democracia brasileira se chama judiciário. Em segundo lugar ficou o governo Lula. Ó, só para você ser considerado mais grave, mais perigoso para a democracia do que o governo da facção criminosa do PT, é porque você está fazendo alguma coisa muito errada. Muito errado. Vamos lá, Moraes. Continue fazendo busca e apreensão, tornozeleira em senador, censurando deputado, prendendo deputado, continue derrubando redes, continue mandando prender e censurar brasileiras que são naturalizadas nos Estados Unidos, cidadãos americanos. Onde vocês acharam que isso ia chegar? Não é sério. Pessoas tão inteligentes quanto ministros da nossa Suprema Corte são pessoas que tiveram que estudar muito para chegar ali. Não, nem tanto, né? Bastou ser escolhido pelo Lula. Mas, supostamente, são pessoas que entendem de direito. Onde que esse pessoal achou que isso ia chegar? Qual realmente eles acharam que seria o real resultado do que eles fizeram conosco nos últimos 6 anos, desde 2019, quando Dias Toffoli abriu o inquérito das fake news, porque o Cruzoé falou que o Dias Toffoli estava envolvido na Lava Jato, que era o amigo do meu pai. Onde vocês acharam? Quando Alexandre de Moraes manda sua secretária lá, sua chefe de gabinete, determinar a prisão de pessoas baseado no que eles postavam nas redes sociais. É sério que vocês acharam que o Brasil, o povo brasileiro ia acalmar, ia quietamente aceitar isso? Espero que vocês tenham finalmente acordado para vir. É isso, né? E a Auriverde, né, agora há pouco, né, trouxe a informação de que o desespero que toma conta do Supremo Tribunal Federal deve acabar fazendo a curto, médio prazo recuos, né? Inicialmente esses recuos seriam em relação à anistia do dia 8 de janeiro, ou pelo menos a redução de penas, né, da dosimetria. Já alguns aliados acreditam, né, que inclusive o Bolsonaro pode ser liberto da prisão domiciliar. Você concorda, né, que o Bolsonaro deve sair da prisão nesse momento? Comenta aí enquanto, claro, você dá o seu joinha. Além, né, gente, dessa informação, ontem, né, a Polícia Federal foi atrás de um aliado de Bolsonaro. E esse aliado de Bolsonaro ficou revoltado, inclusive fez um vídeo que a gente vai mostrar para você na sequência. A gente está falando do Silas Malafaia, né, um pastor evangélico bastante conhecido e que estava, né, em atos, em protestos contra Moraes nesses últimos dias. Nós temos inclusive a matéria, né, que fala dessa operação, mais uma, né, todo mundo que é aliado de Bolsonaro acabou, né, nesse momento, até agora, pelo menos sendo alvo de inquéritos, investigações. Tá aí a reportagem, pastor Silas Malafaia é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução do processo que apura, né, a tentativa de golpe. Ele é acusado de supostamente tentar impedir, né, a investigação por criticar o Supremo Tribunal, por fazer ali os protestos e etc. E o Malafaia só foi descobrir, né, que era alvo dessa ação da Polícia Federal através de uma reportagem da Globo News. E o Malafaia, gente, é conhecido, né, por não ter papas na língua, né? Tudo que ele pensa, concordando você ou não, né? O Malafaia é uma figura polêmica, tá tudo certo. Ele fala, e ele gravou, né? Divulgou um vídeo muito irritado com o Supremo Tribunal Federal, em que ele faz uma exposição muito importante. Olha só o que o Malafaia contou após ser alvo dessa ação, enquanto, claro, você chega e clica aí no joinha para que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. Obrigado sempre, hein, pela presença e também pela participação. O que ele fala? Pastor Silas Malafaia, um dos maiores líderes religiosos do Brasil, está sendo investigado oficialmente pela Polícia Federal. Essa é uma informação.
Tá aí, né, gente, uma fala, eu disse, né, que ele estava a pé da vida, né, com o que está acontecendo no Brasil, dá para entender aí, né, o lado do Malafaia, ele teve aí todo um tempo, né, para explicitar a sua revolta, e a você que está chegando, bom dia, né, porque as bombas, elas não param, aqui você sabe, você fica muito bem informado, chegou, clica no joinha, clica no gostei, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. Se for a sua primeira vez aqui, por gentileza, né, se inscreva aqui com a gente, obrigado sempre pela presença, pela participação, sempre lembro, né, que o seu joinha nos ajuda a levar o nosso conteúdo cada vez, né, para frente. A gente acaba de receber uma informação grave, hein, sobre a situação de Carla Zambelli, né? A gente lembra que a Carla Zambelli, deputada federal, né, ainda é deputada, né, tem um processo lá na Câmara para tentar caçá-la. Ela está presa na Itália e ela tinha desmaiado, né, para participar de uma audiência, né? Durante a audiência, inclusive, teria ocorrido esse mal súbito, ela foi levada para o hospital. A situação de saúde de Carla Zambelli seria grave, tá? Nesse momento, segundo os advogados dela. Uma reportagem, inclusive, do jornal carioca O Globo também traz a informação de que Carla Zambelli estaria supostamente fazendo uma greve de fome na penitenciária italiana. Você vê aí a manchete e algumas informações, né, que já chegam sobre esse caso. Advogado diz que Carla Zambelli está em greve, né, de fome e caiu e bateu a cabeça. Então, uma situação, né, bem delicada. O Fábio Pagnosi reforçou numa nova entrevista que a parlamentar está com graves problemas de saúde e que também, segundo as informações dele, estaria muito debilitada nesse momento. Então a gente recebe aí, né, essa informação de que a presa na Itália desde o dia 29, a deputada Carla, do PL de São Paulo, caiu e bateu a cabeça. A informação foi dada pelo advogado dela, que é o Fábio Pagnosi. Zambelli estava se sentindo mal, desmaiou na audiência. Além, né, dessa notícia do bater a cabeça, o advogado disse que a deputada tem feito greve de fome e que por essa greve de fome ela estaria muito mal. Ainda segundo o advogado, ela está enfrentando problemas graves de saúde na prisão. Entre esses problemas graves, ele cita a fibromialgia, que acarreta dores generalizadas pelo corpo, e também diz que a Carla Zambelli estaria em forte depressão. Ainda não há, gente, uma nova data para a audiência, né, de Carla Zambelli, e essa audiência, inclusive, poderia ajudar, né, a Carla Zambelli, né, que ela estava tentando o relaxamento, né, para esperar a decisão do governo italiano para pelo menos ficar, né, numa prisão domiciliar. E aí, como ela passou mal, não houve, né, a possibilidade de fazer essa audiência, então ela vai ficar mais tempo presa, né, porque ela ainda tem a possibilidade, né, de esperar a resposta pela extradição ou não numa prisão domiciliar. Como ela bateu a cabeça, desmaiou, essa audiência, né, ela foi adiada, então ela fica realmente mais tempo agora na penitenciária. Então a gente tem, né, uma informação bem forte sobre essa questão. Tá chegando aqui com a gente, obrigado ao Bruno Fé, a Sueli aqui com a gente. Chega, bom, bem, Lula não resistiu e o Supremo também não. Plantão traz notícia urgente após declaração absurda dada pelo Lula. A situação se agrava, muita gente inclusive já dizendo não, que o governo Lula não apenas não resistiu, como também pode ter sido a morte de vez, né, do governo, né, do Lula, por conta de muitas declarações polêmicas que ele tem dado. Uma delas foi feita ontem, quando o Lula ele esteve no evento e atacou o Trump. Ele fez vários ataques, na verdade, ao presidente americano Trump. Em uma das suas falas, gente, o Lula disse que se Trump estiver no Brasil e for julgado pela justiça brasileira, que ele será preso. Olha o nível de gravidade desse momento, porque já já a gente vai trazer para você sanções militares que atingem um país parceiro do Lula, que é a Venezuela. Militares estariam já para invadir a fronteira. E o Brasil não está descartado, tá, gente, de uma possível operação, se for comprovado pelo governo americano que a gente, de alguma forma, ou o governo ou alguma facção criminosa, como o PCC e Comando Vermelho, estiver ajudando o governo de Maduro. Primeiro, a fala polêmica do Lula, que repercute muito. Então é mentira
quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. O Brasil é bom. O Brasil só não vai andar de joelho para o governo americano. Eles estão ameaçando todo dia. Eu quero dizer para as pessoas mais pobres desse país, a gente continua com vontade de negociar. A gente quer negociar. Ele disse que no Brasil não tem democracia e não tem direitos humanos porque o Bolsonaro está sendo julgado. O Bolsonaro não está sendo julgado por bondade. Ele está sendo julgado porque ele tentou dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Ele tinha um plano para matar o Lula, o Alckmin e o presidente da Suprema Corte. Ele colocou um caminhão com bomba no aeroporto de Brasília. Ele atacou a Polícia Federal e tocou fogo em ônibus no dia que eu fui diplomado. E ele disse que no Brasil não tem democracia. Portanto, a democracia está julgando. O que o Trump tem preocupação é que vocês estão lembrados que o discurso deles era igual o do outro daqui, de que as eleições não eram sérias, que ele não podia perder, e ele invadiu o Capitólio e lá morreram 5 pessoas. Eu disse ao presidente Trump, se você morasse no Brasil e tivesse feito o que você fez nos Estados Unidos, aqui também você seria julgado e, se culpado, iria para a cadeia. Tá aí, né? Ele disse que se Trump estivesse no Brasil, ele seria preso. E aí chegam as mais notícias, né? Péssimas para o governo Lula, envolvendo inclusive incursão militar, né, gente? Que é a grande preocupação, tá? Aí é o que ninguém quer, pelo menos na minha opinião nesse momento, né? Porque aí depois para resolver e parar uma possível guerra realmente bélica seria algo muito complicado. A gente tem a informação de que o exército americano e as forças armadas já estariam em mares caribenhos. E inclusive agora há pouco foi realizado um pronunciamento sobre questão militar mesmo, né, pelo Marco Rubio, falando, né, dizendo que países que ajudarem esse país, né, que é o alvo do momento, que é a Venezuela, serão, né, também condenados e podem também ser alvos, né, de ações militares. Lembrando que o governo Trump, o próprio presidente, autorizou ao Pentágono não só a invasão, né, desses territórios, que são considerados agora para o governo americano terroristas. O governo americano equiparou o narcotráfico da América Latina a terrorismo. Então, entidades, né, como o PCC, Primeiro Comando da Capital, e Comando Vermelho, a partir de agora podem ser vistas, né, pelo governo dos Estados Unidos como terroristas. E nós temos informações sobre a operação bélica de momento, tá? Inclusive com caças que sobrevoam a fronteira nesse instante. Isso mesmo, Geisiane. Eu quero trazer aqui um comentário muito importante feito pelo secretário de Estado Marco Rubio na tarde desta quinta-feira. Ele disse o seguinte, abre aspas: existem grupos narcoterroristas designados operando na região, alguns deles utilizando espaço aéreo internacional, águas internacionais para transitar veneno. Aqui por veneno ele entende mesmo o tráfico de drogas, para os Estados Unidos. E esses grupos serão confrontados. O presidente Trump deixou isso claro, fecha aspas. Então quase que aí a confirmação por parte do Departamento de Estado, atuando junto com o Pentágono na preparação dos planos, e agora, mais do que a preparação dos planos, aparentemente a execução dos planos, justamente pelo fato que os Estados Unidos agora vão aumentar essa pressão militar próxima à Venezuela. Esta manobra de hoje tem um primeiro objetivo, que é enviar um recado claro, direto, para os militares do regime venezuelano que ainda apoiam Maduro, mas que estão ali, eventualmente, pensando se continuam a apoiar Maduro ou não. Nós temos uma recompensa de 50 milhões de dólares por Nicolás Maduro, recompensa essa que colocou ele no patamar de Bin Laden e Saddam Hussein, e agora você também tem a opção militar sendo executada, e já não é mais só um plano, ela está sendo executada. Então, a esses militares, nós temos ali 2 opções: a recompensa, eventualmente baixar as armas e se distanciar do regime do Maduro, ou ir para o enfrentamento, como bem disse aqui o Marco Rubio, que esses grupos serão confrontados. A escalada está sendo muito rápida. O lado venezuelano, através de Diosdado Cabello, respondeu hoje à tarde que eles vão defender que as águas ali da Venezuela pertencem ao país, mantendo ali um discurso
de unidade nacional, que a gente sabe, mas a história está repleta aí de regimes que caíram, como o próprio Saddam, que eu citei aqui, que até mesmo 2 dias antes de cair, passavam a mensagem de que estava tudo bem, estava tudo sob controle. É impressionante a velocidade dos eventos. Então, desde a semana passada, quando tivemos a informação de que o presidente americano Donald Trump havia autorizado os militares a preparar o plano, e agora, então, o envio dessa presença militar ali no Mar do Caribe. Vamos aguardar os próximos capítulos. Olha só o que o repórter vai trazer na sequência. Você que chega, é o momento, tá, de você dar o seu like. Compartilhe nosso vídeo aí com o grupo do WhatsApp, que você sabe, você fica muito bem informado, no Instagram também, porque senta que lá tem pedrada, informação grave que vem na sequência. O que pode trazer, não é mesmo, Geisiane? É isso, olha só, uma pequena correção aqui, eu falei avó, na verdade é a mãe do Miguel Uribe, então tá aí, né, a família, inclusive, lutando e sendo sempre alvo aí dessa criminalidade que a gente sabe muito bem o que é. Serrão, estamos com o Ivan Kleber, sua pergunta. Ivan Kleber, eu ando meio surdo nos últimos dias e deve ter sido por isso que eu não ouvi nenhuma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em solidariedade a Nicolás Maduro, né? Tá muito estranho esse silêncio do Brasil em relação ao seu super aliado do Foro de São Paulo. E a gente teve agora, hoje, a informação de aquele avião russo que pousou aqui misteriosamente em Brasília, rumou lá para Caracas. Então, caraca, a coisa tá esquisita pra caramba por aqui. E o Lula não fala nada para defender o seu amigo Maduro. O que será que está acontecendo, Ivan Kleber? Olha, Serrão, ainda bem que você está surdo, viu? Ainda bem que ele não fez nenhuma declaração. Ele já está com uma mesa ali cheia de problemas, uma pilha ali de pepinos para resolver em relação às relações, não é, com os Estados Unidos. Só me faltava uma eventual declaração aí de apoio direta ao Nicolás Maduro. Acredito que tanto o Brasil quanto ele, Lula, é a última coisa que eles precisam. Agora, uma informação que você trouxe sobre esse avião, muito importante, e agradeço você lembrar essa questão do avião, ele não saiu direto do Brasil para a Venezuela, ele passou pela Bolívia, Colômbia e depois foi para a Venezuela, o que pode ser uma ação de despistagem que internacionalmente e no mundo da diplomacia, eventualmente o Brasil pode ter feito um acordo com a Rússia para esse avião não ir direto para a Venezuela, justamente para dizer, não, mas ele não saiu de Brasília em direção a Caracas, ele passou por um outro destino e depois que ele foi para a Venezuela, óbvio que isso pode de alguma maneira fazer o regime brasileiro ganhar algum tempo ali na diplomacia, mas o fato é que o avião teve como destino Caracas, e já especula-se que de Caracas ele vá para Havana, em Cuba, e depois volte para a Europa em direção à Rússia. Agora, seria definitivamente aqui, estamos no campo da análise, algo muito arriscado no momento do governo brasileiro eventualmente declarar qualquer tipo de apoio, seja militar ou de inteligência, à Venezuela. Acho que as coisas estão escalando, mas eu não acredito que o Lula, se ele fizer aí realmente, nós estaremos tratando desse período que já é histórico, ainda mais histórico, e o que seria um movimento muito arriscado, até porque nós não temos uma declaração direta. Os Estados Unidos não declararam guerra à Venezuela. E um ponto muito importante aqui, que é uma questão que o governo brasileiro terá que afrontar cedo ou tarde. Os Estados Unidos não reconhecem Nicolás Maduro como vencedor das eleições do ano passado. Portanto, o Nicolás Maduro, o Marco Rubio voltou a citar hoje, não é o chefe de governo legítimo da Venezuela. O cartel da Los Soles tomou o poder na Venezuela e olha que mais que o Marco Rubio declarou, que o cartel da Los Soles usa bases militares para operar aí a sua rede de tráfico, o que dá uma indicação de que se eventualmente esses ataques americanos realmente acontecerem, serão contra essas bases utilizadas aí na logística do narcotráfico. Enquanto isso, voltando para o Brasil, até quando o Brasil vai ficar nessa situação de chove no molha em relação à Venezuela? Logo, logo, o Brasil também será pressionado na OEA e diante da comunidade internacional. São várias crises que vão se acumulando aí na América Latina, mas para nossa audiência aqui, para você, Serrão, eu digo uma coisa, você não vai no dentista arrancar o dente sem sentir dor, né? Vai doer um pouquinho, mas às vezes o resultado depois é melhor do que a situação atual. Então, preveja um momento de turbulência na América Latina, mas que seja para um futuro melhor para todo mundo, não é mesmo? Geisiane, eu devolvo para você.
Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Então tá aí, né, a informação que chega, né, sobre a situação envolvendo Lula e Maduro. Para você que talvez não tenha entendido, gente, veio um avião da Rússia que está sancionado, né, pelo governo americano desde o início lá da guerra da Ucrânia. Eles proibiram esse avião de voar, né, e o gesto, né, russo de pousar esse avião em Brasília, capital do Brasil, em meia confusão com o nosso país, indica, né, o apoio da Rússia ao Brasil. E depois esse avião, ele seguiu aí países como Colômbia, que também é parceiro da Rússia e da própria Venezuela, e pousou, né, na Venezuela para depois ir para Cuba. É um avião que está rondando, né, esses países que formam o mesmo eixo, né, o eixo mais ligado à esquerda. E o Trump está revoltado com essa suposta ajuda, né, que o Brasil está dando à Venezuela e também à própria Rússia. A gente lembra que sobre a Rússia, o próprio governo americano já disse que quem estiver ajudando a Rússia vai ser sancionado de novo em mais de 50%. Então, as sanções, né, que já existem de 50% de tarifas podem, na verdade, acabar virando 100%, sem falar, né, no próprio anúncio que foi dado pelo The New York Times, né, sobre a assinatura envolvendo a questão, né, da assinatura do Pentágono, né, do próprio Trump, e que fala, né, nessa assinatura que o governo autoriza os militares a fazerem essa incursão. Ou seja, os militares, eles podem não só invadir esse território, como matar pessoas que sejam consideradas terroristas, né, e que estejam de alguma forma atrapalhando toda a diplomacia do governo dos Estados Unidos. Se você concorda com essa ação, comenta aí. Se você discorda, comenta aí também. Mas vai dando o seu like, a sua mensagem, para a gente entender como você pensa, como você está reagindo, né, a essas informações que vão chegando o tempo inteiro aqui com a gente. Gratidão. Só para trazer para você também uma informação que chegou durante a nossa transmissão, aquele influenciador, né, o Ítalo Santos, e o marido dele foram presos. O Ítalo Santos, gente, ele foi denunciado pelo digital influencer Felca na chamada adultização, né, de crianças e adolescentes. O Ministério Público, a Justiça, né, já havia aberto vários processos, né, contra o Ítalo e também o seu marido, inclusive processos envolvendo busca e apreensão, e agora, efetualmente, aconteceu hoje em São Paulo a prisão, né, desse digital influencer. Nós temos, inclusive, um instante, né, acabou de chegar para mim o vídeo do momento em que o Ítalo e o marido, eles recebem, né, a voz de prisão. Eu não assisti, eu só recebi o vídeo, vou abrir aqui para vocês, né, recebi agora pelo WhatsApp, vamos assistir junto. Primeiro eu vou abrir, né, para ver o conteúdo, porque a gente está aqui ao vivo e vai recebendo as informações. Vamos assistir então o momento em que um policial, né, grava o Ítalo e também o marido dele nesse instante de prisão, te mantendo sempre bem informado. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo, tá bom? Mandado de prisão da Paraíba. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos. Então aí, né, o momento em que tanto o marido como o Ítalo são ali, ouvem a voz de prisão da polícia. A gente vai acompanhar, né, para ver também os próximos capítulos desse caso. Há toda uma discussão política no Congresso sobre esse assunto, mas o influencer e o marido dele, eles estão presos já, foram presos em São Paulo após uma determinação que foi dada pela Justiça da Paraíba. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição, e se gritar pega ladrão, não fica um. Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix. Oscar Aníbal Chapman
gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Hoje, dia 15 de agosto do ano de 2025. Estou no site da Gazeta do Povo. Sexta-feira, 15 de agosto do ano de 2025. O conteúdo, ok? O tema ou título é sobre República. Impeachment de ministro do STF. O título: Impunidade a Moraes engaja a campanha da direita para comandar o Senado em 2027. Fonte: Gazeta do Povo. Por Silvio Ribas, Brasília. Foi publicado ontem, no dia 14 de agosto do ano de 2025, precisamente às 21 horas e 45 minutos. Foi publicado ontem à noite. Eu quero aqui, mostrar aqui. Aqui, vocês conhecem, é o presidente do PL, ok? Ele precisa acertar mais, ok? Porque Bolsonaro é preponderante no partido do senhor, o nome dele, Valdemar Costa Neto. Ele é o presidente nacional do Partido Liberal PL. Aumentou o controle sobre negociações de candidaturas nos estados para fortalecer foco no impeachment. Foto: Walter Campanato, Agência Brasil. Portanto, meus amigos e minhas amigas, Valdemar Costa Neto, você não pode de maneira nenhuma decepcionar os patriotas, ok? O que eu estou observando aí, o mestre Dinho, que você já está corrigindo, certo? Alguns detalhes, Eu não sei porquê, Vamos lá. Mas o que é importante é o que passou. Vamos ao conteúdo, ok? Aqui, repito, é a foto do presidente do PL, que é o partido do futuro presidente da República, Bolsonaro. Vamos lá. Aqui tem o local que eu posso colocar aqui, ouça este conteúdo, certo? Ô, mestre Dinho, eu quero colocar a minha voz, que é o certo. Vamos lá. A resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União AP, em pautar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, STF. Apesar do apoio formal de 41 senadores, que já possibilita a abertura do processo, a maioria da casa impulsiona as articulações da direita para as eleições do ano de 2026, com especial foco em tentar conquistar maioria no Senado.
Políticos e analistas, ouvidos pela Gazeta do Povo, avaliam que, a se manter a negativa de Alcolumbre, o impeachment de ministros do STF ganhará atenção adicional. Essa é a principal bandeira do PL e de oposicionistas de outras legendas na disputa pelas 54 vagas que estarão em jogo no Senado no ano que vem. 2 para cada uma das 27 unidades da federação. A meta de alterar a correlação de forças na casa reforçará o caráter decisivo da eleição de 2026. Foi grande a frustração da oposição ao não conseguir afastar Moraes ainda neste ano. Mesmo diante de novos vazamentos de mensagens de assessores do ministro que agravam as denúncias de abusos. Por isso, a meta agora é eleger um presidente do Senado com um perfil mais combativo que leve adiante a partir de 2027 medidas que possam frear a hipertrofia do STF e assim reequilibrar as relações entre o executivo, o legislativo e o judiciário. O pedido de impeachment de Moraes integra o chamado pacote da paz da oposição, apresentado semana passada e que inclui também a anistia aos réus do 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado. Para retirar Moraes do seu cargo, o pedido de impeachment lista crimes de responsabilidade como usurpação de competência de outros poderes e abuso de autoridade. A bandeira ganhou ainda mais força com a sanção individual aplicada ao ministro pelos Estados Unidos por meio da lei Magnitsky Global. O embasamento da retaliação foi Moraes ter usado seu cargo para autorizar detenções arbitrárias, preventivas e suprimir a liberdade de expressão no Brasil. Em razão da ação da Casa Branca, as acusações contra ele passaram a ser internacionalmente conhecidas, mas a mobilização ainda não foi suficiente para comprometer suas bases de apoio interno. Meus amigos e minhas amigas, veja também aqui projeto de deputada, não vou falar aqui projeto de deputada do pessoal contra a lei Magnitsky, que é inútil. Inútil é você, são vocês comunistas, vocês que estão junto aí com os terroristas, traficantes e comunistas. Vocês estão querendo é que vocês também entram nisso aí. Quem são vocês? Qual a moral que vocês têm? Esse sistema político atual aqui no Brasil não tem moral. Vocês estão juntos com os terroristas, traficantes e comunismo. Comunismo é uma praga diabólica. Então aqui tem outra aqui, né?
Veja também, em evento com influenciadores, Moraes nega ter acelerado a ação contra Bolsonaro. Diz ele que ele está negando. Ok? Meus amigos e minhas amigas, tem aqui também, né, um conteúdo que é correspondente aí o que o Mestre Dinho já passou para vocês, né? Ok? Vamos aqui. PL costura alianças nos estados com candidaturas competitivas ao Senado. A mobilização para reunir 41 assinaturas de apoio à abertura do impeachment de um ministro do STF. Processo que seria inédito em mais de 200 anos de Senado. Envolveu senadores de 9 partidos de centro e de direita. Eles apelaram, ou melhor, corrigindo aqui, né? Eles apelaram à obstrução dos trabalhos, até com a ocupação física da mesa do Senado por 2 dias. Se o processo tivesse sido ao menos aberto, Moraes seria afastado do cargo por pelo menos 6 meses. Aqui tem as fotos aqui. Assista ao melhor jornal. Tudo bem. Vamos dar sequência aqui. Apesar do barulho e da tensão provocados pelos protestos deflagrados por parlamentares devido à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, Alcolumbre manteve a posição de que não há hipótese de pautar o tema. Isso reforçou a percepção de que só uma nova configuração do plenário, com maioria conservadora, viabilizará a iniciativa. Nesse quadro, o PL acelerou movimentos de filiações e de formação chapas estaduais, mirando alianças com o centro para comandar o Senado. O anúncio da adesão do Senado, Márcio Bita, lá do estado de, a abreviatura aqui, AC, ou melhor, não é um partido, não sei, né? Vou repetir aqui. O anúncio da adesão do senador Márcio Bita, AC, ao PL, saindo do União Brasil, reforça a presença da sigla no Senado e a influência do parlamentar em articulações locais contra adversários do PT. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto isso, o PL busca consolidar nomes competitivos no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde a pressão do eleitor sobre posicionamentos diante do impeachment é maior. Segundo dados dos resultados das urnas no segundo turno de 2022, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Bolsonaro venceu nas regiões sul 69,7%, quase 70%. Ou melhor, 70%. Sudeste, 58%. E Centro-Oeste, 60,5%. Meus amigos e minhas amigas, presta atenção, só falando isso no Sul, que Bolsonaro venceu nas regiões Sul, 69,7%. Ou falta 3 décimos para 70%. Vamos botar 70%. Né? Bolsonaro venceu nas regiões Sul. Sudeste,
58%, quase 60%. E Centro-Oeste, 60,5%, ok? Quase 61%. A tendência também se verificou no pleito municipal de 2024, com candidatos competitivos nas capitais das 3 regiões. Com a permanência do processo na gaveta e a possibilidade de Moraes, vice-presidente eleito do STF, assumir a presidência da Corte em 2028. A narrativa de impunidade tende a ganhar peso nas urnas, transformando a eleição de senadores em 2026 no principal campo de batalha da direita para romper o bloqueio institucional imposto pelo atual comando do Senado. Eu quero repetir aqui, presta atenção. Com a permanência do processo na gaveta e a possibilidade de Moraes, vice-presidente eleito do STF, assumir... sim. Não tem nada a ver. Aqui é assumir lá cargo no STF. Mas eu vou repetir aqui. Com a permanência do processo na gaveta e a possibilidade de Moraes, vice-presidente eleito do STF, assumir a presidência da Corte em 2028, a narrativa de impunidade tende a ganhar peso nas urnas, transformando a eleição de senadores em 2026 no principal campo de batalha da direita para romper o bloqueio institucional imposto pelo atual comando do Senado. Meus amigos e minhas amigas patriotas, aqui na sequência, Cúpula Nacional do Partido de Bolsonaro intervém na negociação de chapa. Eu vou dar essa introdução aqui. A medida reforça o controle do Comando Nacional sobre movimentações políticas locais e sobre a disciplina interna da sigla, enquanto nomes de diferentes legendas disputam o apoio da direita, sobretudo do político mais influente do PL, Jair Bolsonaro. O ex-presidente comanda pessoalmente, desde o fim das eleições municipais de 2024, a costura das chapas locais. Para o cientista político Ismael Almeida, a mobilização da direita em torno da conquista da maioria Senado na próxima legislatura não ficará, contudo, restrita ao PL. Há postulantes em outros partidos que também defendem o impeachment de ministro do STF. Vejo aí um somatório de forças, com cada estado tendo dinâmica própria na montagem de chapas, diz a nova regra interna do PL. Para chancelar apoios locais, observa Almeida, deixa claro o desejo de que o Comando Nacional esteja a par e dê aval às articulações, medida que, na prática, também preserva o controle político de Jair Bolsonaro. Mas isso não impede parcerias com outras siglas, já que candidaturas ao Senado dependem das alianças para governar. Frisa. Portanto, aqui na próxima,
outro conteúdo, o Messidinho poderá colocar. Mas eu vou falar aqui para a gente finalizar. Movimento pelo impeachment de Moraes é ensaio para a Câmara de 2026. A movimentação em favor do impeachment de Alexandre de Moraes, ou melhor, impeachment, não é isso? Vou repetir aqui. A movimentação em favor do impeachment de Alexandre de Moraes, avaliam analistas, pode ajudar em um propósito político ainda mais significativo. O atual engajamento no Congresso, com o apoio de protesto populares nas ruas, eleva a pressão sobre o alvo central da oposição, que é cessar os desmandos a partir do Senado, como faculta a Constituição, explica Ismael Almeida. Para ele, negociações em curso nos bastidores envolvendo o impeachment de Moraes já miram um degrau acima ao buscar fundamentos extras à causa. No sentido, ele destaca que o senador Esperidião Amin, PP Santa Catarina, apresentou nesta quarta-feira, dia 13, um pedido para instalar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar fatos relativos ao escândalo da Vaza Toga 2. Ele se refere ao caso das mensagens trocadas por ex-assessores de Moraes que mostram como o ministro montou uma estrutura paralela no Tribunal Superior Eleitoral para perseguir influenciadores políticos, jornalistas e membros do público que usavam as redes sociais para divulgar conteúdos considerados pelo ministro como antidemocráticos. Em paralelo, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e o líder do partido no Senado, Rogério Marinho, Rio Grande do Norte, procuram enaltecer a liderança da família Bolsonaro na estratégia eleitoral de 2026. Eduardo é o nosso candidato, Eduardo é o nosso candidato ao Senado por São Paulo, afirmou Costa Neto, em referência ao deputado Eduardo Bolsonaro, que se declara exilado nos Estados Unidos e está sob a mira do STF. Costa deixa claro que o partido não considera um plano B, reforçando a candidatura de Eduardo Bolsonaro como prioridade. Apesar disso, o próprio deputado já declarou que há outros nomes para substituí-lo, como o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, PP. Também da Câmara Federal, além dos deputados estadual Gil Diniz, PL, e o deputado federal Marco Feliciano, PL. Meus amigos e minhas amigas, chegamos ao fim aqui do conteúdo. Eu quero aqui rapidinho retornar aqui, certo? E colocar aqui a imagem do presidente do partido PL, Valdemar, não é isso? Valdemar, como é o nome dele? É o seguinte, Valdemar Costa Neto. Ok, tá aqui. Gazeta do Povo,
Sexta-feira, dia 15 de agosto do ano de 2025. O mestre Dinho, eu quero aqui repetir. Eu estou aqui no site da Gazeta do Povo. O mestre Dinho, eu sou assinante, né, da Gazeta do Povo, ok? Então, eu quero aqui encerrar aqui com o então Valdemar, presidente do partido PL, ok? Quero encerrar no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala aqui é mestre Dinho. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente a todos vocês patriotas, porque o patriotismo é o dono de qualquer nação. Quem tem de dar ordem nesse país, nesse Brasil, somos nós, patriotas, ok? O mestre Dinho deu o recado, ok? Então, fui! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar
sempre hei de suplicar nos conflitos com o tentador. Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.